Oi, gente, tudo bem? Boa noite. É o seguinte, tá? A aula que a gente vai fazer hoje, eu propus alguns exercícios. Então, ali tem alguns exercícios e as respostas vamos discutir um pouco em aula, em preparação para a avaliação de vocês que semana que vem, tá? Mas antes da gente entrar na aula propriamente dita, eu quero conversar acerca da reposição das aulas práticas, que até então a gente ainda não tem um vislumbre. Tem algumas disciplinas que a gente conseguia fazer isso através de simuladores e outras não tem como, que é o caso dessa disciplina que eu leciono para vocês. Tá? Bom, nós ainda estamos aguardando, né, tanto o respaldo do governo do estado como do governo municipal para nos autorizar para poder repor essas aulas para vocês. Tá? Nós já apresentamos alguns protocolos a serem seguidos durante essa aula, tá? Mas eles ainda não nos deram nenhuma resposta. Mesmo que o governo do estado, por exemplo, autorizou a partir do dia 15 para que essa reposição de aulas práticas aconteça para alunos, por exemplo, os formandos tanto do ensino médio quanto da graduação. No nosso caso, onde a gente não tem turmas exclusivamente de alunos formandos, onde muitas vezes o aluno que é formando está instalado em turmas onde não são caracterizadas por formandos, então é muito complicado eles autorizarem isso, mas a gente colocou lá, no protocolo, estamos aguardando a resposta. Tá? Eu, particularmente, tá, eu não acredito que eles aprovem, tá, por uma questão de... Até o governo do estado acho que seria passível de aceitação. O problema maior realmente é o município está bem rigoroso, com cerca de liberação de alguns ramos da sociedade. Educação é uma das que vão mais demorar para liberar. Tá? Então, o que eu fiz e pedi para os professores também fazerem desta mesma forma? Vocês viram que parte daquelas avaliações minhas de sala de aula, né, eu tinha reservado para o relatório das aulas práticas. Bom, então, o que eu fiz? Eu já valorei esses pontos para vocês. Se vocês olharem no portal lá, esses pontos já estão valorados. Tá? E isso eu fiz na segunda-feira. Tá? Então, aqueles alunos que tiverem acessado tudo até a segunda-feira, eu dei nota máxima. Tá? Aqueles que por acaso não acessaram tudo, então eu fui descontando conforme a proporção que o aluno acessou. Bom, essas aulas práticas, gente, a gente vai repor quando nós formos liberados. Tá? E a nossa intenção, se não liberar agora em junho, eu acredito que até metade de julho a gente deva ter liberação para essas aulas práticas. Então vocês vão ser avisados, vão ser chamados para a gente fazer essas aulas práticas. Tá? Vocês não vão ficar sem esse conteúdo. Tá bom? Claro que a gente vai ter uma série de protocolos a serem seguidos, né? Com isolamento, com acesso à faculdade, tá? Porque até então é o procedimento que a gente tem liberado, tanto em termos de governo do estado, do município e também em termos de procedimento da faculdade em si. Tá bom? Bom, falando um pouco das avaliações da semana que vem, tá? Elas vão ocorrer da mesma forma que ocorreram no primeiro bimestre, para essas disciplinas que vocês têm aulas com os professores online, ao vivo. Então, a aula vai estar liberada para vocês, prova, no horário da disciplina, e o link da prova fica aberto durante 24 horas. Só que no momento que vocês acessarem o link, vocês têm que
3 horas para concluir a prova. Ou seja, na mesma sistemática que foi a prova interativa que vocês fizeram do dia 4 até o dia de hoje. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou abrir a sala de aula nossa, semana que vem, às 19h10. Vou fazer uma fala com vocês, vou explicar um pouco da prova, do que é a temática da prova. E às 19h30, então, eu libero o link para vocês fazerem a prova. Tá? Ficou entendido? Tranquilo? Estamos perto, Fabrício. Bah? Eu não vou conseguir falar muito, tô no ônibus, tô indo pro trabalho, mas eu tô acompanhando aqui sim, viu? Ah, então tá. Tá bom, tranquilo. Aline, tranquilo? Tudo tranquilo, Fabrício. Thiago? Tá ok, Fabrício. Então tá. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Nós vamos discutir alguns exercícios, tá bom? Vamos lá. A outra coisa, tá? Matéria da prova, só unidade 3 e unidade 4, tá? Se porventura alguém ficar em exame, bom, aí sim, aí a matéria do exame vai ser matéria do semestre todo, tá? Mas a da nossa avaliação agora vai ser apenas a unidade 3 e 4, que é a parte de mecânica de fluidos e de calorimetria, tá? Então, até mesmo estamos preparando para essa nossa avaliação semana que vem. Então, eu fiz um pouco de exercício, acho que são uns 8, 9 exercícios, com as respostas para a gente dar uma olhadinha hoje. Tá, vamos lá. Então, aqui, o primeiro exercício, ele pergunta: considere as afirmações a seguir. A força total exercida por um fluido em um tanque que contenha, um tanque que o contém, ou seja, o fluido está dentro desse tanque. Então, a força total exercida desse fluido pode ser calculada multiplicando-se a pressão do fluido contido pela área do seu interior. Essa é a primeira afirmação. Está correta ou não? Segunda afirmação. Pressão e força são duas grandezas físicas idênticas, uma vez que ambas surgem da interação entre dois objetos. E a força sempre causa uma pressão. Terceira afirmação. Todos os objetos na superfície da Terra estão imersos em um fluido chamado ar e sofrem uma pressão da ordem de 10⁵ mega, 10⁵ Pascal ou 10⁻² megapascal ou 0,1 gigapascal. Bem, aí eu pergunto para vocês. A primeira afirmação está correta? O que vocês acham? A força total exercida por um fluido sobre o fundo de um tanque que o contém pode ser calculada multiplicando-se a pressão do fluido contido em seu interior pela área. Está correta essa afirmação, gente? Está correta, né? Porque se eu digo que pressão conceitualmente é força sobre área, eu posso dizer que eu posso obter a força e uma determinada pressão está exercendo sobre uma área justamente multiplicando essa pressão pela área. Tá? Então, na verdade, pressão e força são grandezas físicas proporcionais. E essa regra de proporção entre elas é a área que faz essa correlação. Tá? Então, a primeira assertiva está correta.
A segunda pergunta. Pressão e força são duas grandezas físicas idênticas, uma vez que ambas surgem da interação entre dois objetos. E a força sempre causa uma pressão. Bom, o que está errado nessa assertiva aí? É justamente a primeira frase dela, tá? Pressão e força não são duas grandezas físicas idênticas. Tá correto dizer que elas surgem da interação entre dois objetos. Tá? E também que a força causa uma pressão em uma dada área. Mas elas não são grandezas físicas idênticas. Então, a assertiva 2 está errada. Bom. Quando ele pergunta aqui que todos os objetos da superfície da Terra estão imersos em um fluido chamado de ar, e eles sofrem uma pressão justamente de quê? Da quantidade de fluido contido nesse ar atmosférico que está na nossa atmosfera. E essa força dessa massa de ar nos remete a uma pressão atmosférica de 10 na 5 Pascal. Ou uma atmosfera, ou 1013 bar. Tá? Então, a resposta correta desse exercício é a letra D, 3 e 4. Tá? Tá? Beleza. Vamos ver aqui. Ó. Um cubo de granito que mede 0,9 metros de aresta será colocado em um piso de uma construção para fins decorativos. Para saber se o piso suportará o peso sem sofrer danos, a pressão que o cubo exerce precisa ser conhecida. Então, a pressão que esse cubo vai exercer em cima do piso tem que ser conhecida. Tá? E eu quero saber qual é essa pressão. Calcule a pressão. Sabendo-se que a densidade do granito é de 2,7 gramas por centímetro cúbico e considerando uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e a nossa pressão atmosférica na ordem de 10 na 5 Pascal. Bom, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Eu tenho o que com esse dado aqui? Eu tenho a massa específica do meu granito. Eu tenho aqui a aceleração da gravidade. Tudo bem. Então, eu posso simplesmente pegar a minha massa específica e dividir e multiplicar o quê? Pelo G, né? E aí eu vou ter o peso específico. Ou eu posso simplesmente pegar a minha massa específica, dividir pelo volume do meu cubo, que vai ser o quê? A minha aresta ao cubo. E aí, o que eu vou fazer depois, gente? Eu vou pegar e dividir e multiplicar pelo meu G para ter a minha massa total. Essa minha massa total, eu vou multiplicar pela função da gravidade, eu vou ter a força-peso no cubo. A força-peso do cubo, eu vou dividir pela área do cubo que está sobre o piso, que é 9 ao quadrado, e eu vou ter a minha pressão, que é o que ele está perguntando ali. Ó. Então, olha aqui. Olha lá. Ó. Então, a minha densidade, 2,7 quilos por decímetro cúbico. Isso vai me dar uma densidade em quilos por metro cúbico de 2.700 quilos por metro cúbico. A minha área é mais ou menos 0,81 metros cúbicos. O meu volume do meu cubo é 0,70
729 metros cúbicos. Bom, a minha força peso do meu cubo vai ser o quê? O Rho vezes o V vezes o G. Vai me dar exatamente a minha força peso. Tá? Beleza. Qual a minha força peso e qual a minha área? Eu tenho o quê, então? A minha pressão que o meu cubo está exercendo. Tá? Então, eu tenho a pressão do meu cubo, é a pressão simplesmente do cubo, mas eu ainda tenho que computar também a pressão atmosférica. Então, eu tenho que pegar minha pressão relativa junto com a pressão atmosférica para obter minha pressão absoluta. Ok? Que me dá justamente 1124,3 Pascal. Ou 1,24 vezes 10 na 6 megapascal. Tá? Outro exercíciozinho. Então, aqui nós temos esquematicamente a representação de um elevador hidráulico. Elevador, cilindros de freio, né? Tucho hidráulico de equipamento industrial e assim vai. Então, ali o equipamento hidráulico, conforme a figura 3.8, acima, é composto, então, por áreas quadradas móveis. E estas áreas são denominadas de A minúsculo e B minúsculo. Dado a aplicação de uma força FB, ou seja, a força FB está sendo aplicada em cima da minha área B. Se essa força é 81 vezes maior do que a área aplicada em FA, qual é a relação das áreas quadradas? Então, qual é a relação entre a área 1, entre a área A e a área B? Então, vamos lá. Se a minha força em B é 81 vezes maior, o que vocês acham que vai ser a resposta? Letra A, dizendo que a minha área em A é igual à minha área em B. Letra B, onde a minha área em A seria 81 vezes maior do que minha área em B. Ou a letra C, dizendo que a minha área A é 81 vezes menor do que a minha área em B, ou seja, a minha área em B é 81 vezes maior do que a minha área em A. A letra B me diz que de A é igual a 9 vezes a área de B, e a letra E me diz que a área de A é 9 vezes maior do que a letra B, do que a área em B. Olha aqui, gente. Então, o que ele fez aqui? Ó? O I, ele me relacionou como sendo o lado, né? E aí a aresta. É o L, lado. Olha que bonitinho. Nós temos nossa correlação, que é F de A, a nossa proporção de Pascal, você lembra da nossa lei de Pascal, que nós vimos na nossa primeira aula sobre mecânica de fluidos, onde nós temos que a correlação da lei de Pascal é a força aplicada em B sobre a área de B tem que ser igual à força aplicada em A sobre a área de A. Então, isso forma uma equaçãozinha de primeiro grau, onde o coeficiente da reta é o quê? A área de A sobre a área de B. Então, se a minha força de B é 81 vezes, eu ficaria... Se eu tivesse a relação de área, mas nós temos uma relação de lados, ele está me dando ali. Tá? Então, o que nós temos aqui? Como ele é um quadrado, ele me disse que é uma área quadrada, a minha área do quadrado é a aresta ao quadrado. Então, a mesma relação que eu tenho em relação de A e relação de B, eu tenho que fazer com o lado de B com o lado de A, ao quadrado.
Então, eu vou ter que o lado de A, lado de B, perdão, vai ser igual a 81 lado de A. Eu extraio a raiz de ambos os lados da equação, então nos dá aqui que uma relação em relação às arestas do meu quadrado, dizendo que a minha aresta de A é 9 vezes maior do que a minha aresta de B. Letra E. Desculpa, letra B. B. Tá? Outra questão. 3 fluidos distintos são lançados ao mesmo tempo em um recipiente. É visível que eles não se misturam. Após uma agitação inicial, o sistema atinge o equilíbrio. Então, imaginem que nós estamos misturando ali no mesmo recipiente água, óleo e ar atmosférico. Então, a gente vai chacoalhar e vai ter um certo momento que eles vão ficar todos miscíveis. Só que no momento que a gente parar de fazer a agitação do recipiente, eles vão se equiparar. Então, eles ali, ó. Então, depois que eles estabilizam-se em camadas distintas. Com o fluido A, que ocupa a faixa do fundo do recipiente. O fluido C ocupa a faixa do topo dos outros dois. E o fluido B ocupa a faixa intermediária do recipiente. Daí nós podemos dizer corretamente o quê? A resposta correta aqui, gente, é a letra D, tá? Então, que o meu fluido que tem a menor massa específica é o que vai ficar no topo do meu recipiente. No caso aqui, é o que está representado pelo ρ de C, massa específica de C. O que vai ficar na faixa intermediária vai ser o meu fluido B. E o que vai ficar no fundo do meu recipiente vai ser o meu fluido A, com a minha massa específica maior. Ele é mais denso, tá? Então, tá lá, ó. Tá? Então, próxima questão. Seja um fluido incompreensível e com viscosidade desprezível e escoa em um regime laminar, em uma tubulação fechada, estendida na horizontal. Em um determinado momento, ele encontra um alargamento na tubulação. Marque a alternativa que corresponde, respectivamente, à velocidade do fluido e à pressão. Se eu estou falando de um fluido incompressível, com viscosidade desprezível e em regime laminar, eu estou falando de um fluido o quê, gente? Que tipo de fluido? Que tipo de fluido é esse? É um fluido newtoniano ou não newtoniano? É um fluido newtoniano e por essas características ele está obedecendo à equação de Bernoulli, e a equação de Bernoulli nos diz o quê? Que a energia se conserva ao longo do fluido. Então, se a energia se conserva, eu tenho que a minha vazão ela é constante ao longo desse fluido. Eu não tenho nenhuma perda de carga nesse meu fluido aí, ok? Então, se eu tenho uma área constante no meu duto e, de repente, esse meu duto apresenta um alargamento, o que lhe vai ocorrer? Ele vai diminuir a sua velocidade e também vai diminuir a sua pressão.
Olha lá, ó. Tá? Aumenta essa pressão, perdão. Tá? Olha ali, ó. Então, eu tenho que pela questão da continuidade, eu tenho que manter a minha equação, eu tenho que manter minha equação de Bernoulli equilibrada. Tá? Então, olha ali, ó. Então, eu tenho que a minha pressão no ponto 1, que seria no início do meu largamento, essas variações aqui, todas têm que ser mantidas a mesma. Então, por exemplo, se eu estou mantendo um fluido, eu tenho que ver essas outras maiores variações. Então, se eu estou diminuindo a minha velocidade aqui, se eu tenho minha velocidade aqui e ela está diminuindo aqui, o que vai acontecer? Aqui, ó, eu vou ter que aumentar essa minha cota aqui. Porque esse meu valor aqui não vai ter alteração, gente. Tá? Eu estou medindo pontos de energia no mesmo ponto. Tá? Então, eu não tenho alteração de cota aqui. Tá? Isso vai ficar zerado. Então, essa minha equação vai depender simplesmente da variação de velocidade e da pressão no determinado ponto. Tá bom? Ó, não existe variação na altura. Tá? Então, a velocidade diminui, a pressão deve aumentar. Agora, entrando na parte de calorimetria. Digamos que você está ao telefone com um engenheiro na empresa que trabalha, essa empresa tem a matriz na Alemanha. E vocês estão conversando em inglês, ou é um engenheiro inglês, como está no exercício. E que deseja saber qual a temperatura recomendada para o funcionamento dos equipamentos vendidos por sua empresa. E a tua resposta são 245 graus. Mas tu é bem educado e tu sabe que os ingleses, eles não usam, não é usual eles utilizarem a temperatura em graus Celsius. Eles estão acostumados com a temperatura em graus Fahrenheit. Como é que vocês vão fazer a conversão dessa temperatura? Como é que nós vamos converter? Estou fazendo um cálculo. Fazendo o cálculo. E tu te lembra como é que se faz esse cálculo? De cabeça eu não lembro. Tá, Mas lá, eu tenho um app que faz para mim direto. tá, mas se acaba a bateria do celular. Tu tá no celular, tu vai dizer, só um pouquinho que eu vou parar de falar contigo no telefone. Please, my friend, I stop you call for you that I needed to calculation the correct temperature sent to you. Mas o tempo que ele vai perder ele fazendo no envelope é mais rápido ele ver no aplicativo e que tu bota no Viva Voz e continua conversando com ele. Tá, mas se acabou a bateria lá do teu telefone, do teu celular e tu tá no diabo lá. E aí? Mas aí eu não tô falando com ele no telefone, então. Mas ele tá pelo link, não do teu computador, da tua central telefone da empresa. Mas aí tem o Google também. Aí tem o Google. Puta que pariu, é foda, hein? Gente, essa formulazinha aqui, ó. Tá? Então, sempre, isso aqui é uma... Se eu tenho a temperatura em graus centígrados, tá? 1,8 ou 9, a fração de 9 quintos, né? 9 quintos, vezes a temperatura em Celsius mais 32. Se eu tiver a temperatura em Fahrenheit, é o contrário. Eu tenho que tirar 32 da temperatura em Fahrenheit e multiplicar por 5/9 avos. Pomba, 5/9 avos, bonito isso aí. Então, a temperatura é a temperatura 473 graus Fahrenheit e a alternativa correta é a letra E. Tá? Se fosse em Kelvin, que resposta a gente ia dar para a figura lá? Se fosse em Kelvin. Meu 518. Por quê? Quanto é que a gente tem que somar, então? Eu boto 245 mais 273.
273, isso aí, beleza. Então, vou lá. Então, Essa é fácil de lembrar. essa é a barbada, né, cara? Essa é. Beleza. Então, lá, ó, beleza. Fica 8 do final, 7 com mais 4, né? 7 com 4 dá... Desculpa. Dá 11, 11 vem para 5, dá 3, com mais 2, 518. Beleza. E aí tem um pega-ratãozinho aqui, né? Com 518 junto, para o cara embarcar na canoa furada. Tá. Então, vamos ver essas duas afirmações. A primeira diz o seguinte: uma esfera metálica diminui de volume caso seja inserida em um ambiente de maior temperatura e gradativamente entra em equilíbrio térmico com esse meio. Aí que ela diz o seguinte, ó, porque com o aumento da temperatura, os átomos que compõem a esfera adquirem uma maior energia e entram em um estado intenso de agitação, ocupando maior espaço. E aí, está correta? Uma esfera metálica diminui de volume caso seja inserida em um ambiente de maior temperatura e gradativamente entre em equilíbrio com esse. Está correta essa afirmação? A 2 está correta, mas 1 é falsa, não é? Se eu estou colocando uma esfera metálica em um ambiente de maior temperatura, ela vai dilatar, né? Dilatação dos corpos. Ela não é por exemplo, um outro elemento químico, como a água, que no caso, sempre quando eu estou colocando maior agitação de moléculas, a tendência é ocupar espaço, maior espaço, e não diminuir de espaço. Então, essa primeira afirmativa aqui está errada. Tá? Vamos ver a segunda ali. Com o aumento da temperatura, os átomos que compõem a esfera adquirem maior energia. Isso está correto. E entram em estado mais intenso de agitação, ocupando maior espaço. Então, essa afirmação está correta. Então, vamos ver aqui, ó. A afirmação 1 estão corretas. Não está correta. A afirmação 2 e 1 estão corretas, mas a 2 não justifica. Não está correta. A afirmação 2 é correta e a 1 é falsa? Sim. Tá? A afirmação 1 é correta e a 2 é falsa? Não. E ambas as afirmações estão incorretas. Alternativa C. Tá bom? Essa analogia que é interessante a gente frisar sempre, tá, gente? Sempre que a gente aumentar a temperatura de um fluido, de um corpo, ele vai ocupar um volume maior de espaço. E se ele não tem como ocupar um volume maior de espaço, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um aumento de pressão. Bom? Próximo. Qualquer objeto possui pontinhos bem definidos, que é a quantidade de calor necessária para aumentar a sua temperatura em uma unidade na escala de temperatura definida. No caso de materiais puros, é interessante definir-se o pontinhos, que é o calor necessário para aumentar a temperatura de uma unidade de massa por unidade de temperatura. E, por fim, o pontinhos é uma grandeza que indica a quantidade de calor para que ocorra a mudança de fase por uma unidade de massa da substância pura. Bom, duas coisinhas aí fica mais fácil, tranquilo da gente eliminar as completamente absurdas. Tá?
Por exemplo, alguma dessas afirmações aqui tem a ver com trabalho? Alguma dessas lacunas aqui? Não. Nada disso aqui tem a ver com trabalho, tá, gente? Então, a letra D eu já descarto de cara aqui. Não sei se vocês se recordam que eu falei bem especificamente em uma das nossas aulas que quando há mudança de fase, não há mudança de temperatura. E esse tipo de calor trocado é simplesmente uma correlação da temperatura com a massa, a quantidade da substância que eu estou mudando de fase. E isso nós chamamos de calor latente. Então, ó, calor latente vai nessa lacuninha terceira aqui. Então, nós já eliminamos a C e a D. Então, a gente vai ficar entre B e E. Vamos ver. Eu acho que é E. Tu acha que é capacidade calorífica e calor específico. Então, olha ali, ó. Qualquer objeto possui uma bem definida, que é a quantidade de calor necessária para aumentar a sua temperatura em uma unidade na escala de temperatura definida. Qual é a escala de temperatura definida? A Kelvin. Tá? Sempre quando a gente falar em relação de calorimetria, todos os cálculos vão sempre levar para Kelvin. Bem, no caso de materiais puros, é interessante definir-se o calor pontinhos, que é o calor necessário para aumentar a temperatura por unidade de massa, por unidade de temperatura. E realmente, o Richard tem razão, é o calor específico. Então, a nossa resposta é. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Seguindo, então, gente. A última questão. Uma máquina térmica tem uma eficiência 0,37, ou 37%. Então, ela recebe um calor da fonte quente, ou reservatório quente, igual a 60 joules para funcionar. Marque a alternativa que contém o trabalho realizado pela máquina térmica e o calor abandonado no reservatório. Vocês se lembram como é que ela formaliza isso aqui? Bom, gente, como é que eu faço o cálculo da eficiência? Tá? Então, na verdade, já é um cálculo de proporção. Se eu tenho 37% de eficiência, eu já sei o quê? Que apenas 37% daquela quantidade total eu usei para se transformar num trabalho. O resto eu perco para a minha fonte fria. Olha lá. Olha lá. A eficiência. Então, olha ali, ó, a eficiência, que é o 0,37. Então, que é 1, que seria em percentual, igual. A quantidade que ela da fonte fria está ali, ó. Então, eu pego o meu 60, jogo para cá, eu faço uma relação de 3, e eu tenho que a minha perda para a minha fonte fria é esse aqui, tá? A minha eficiência. Opa, desculpa, perdão. E bom, olha ali, ó, a quantidade de calor total da fonte quente menos o calor que for perdido para a fonte fria, a diferença entre os dois é o que eu aproveitei de energia no meu trabalho. Então, na verdade, aqui, ó, tudo a quantidade de calor que nós tínhamos,
na fonte quente, por exemplo, em uma caldeira, em um vapor contido em uma caldeira, por exemplo, tá? Apenas 60 mil joules, apenas 22.200 joules foi aproveitado na minha turbina, por exemplo, para gerar um vapor. O resto foi perdido para a frente fria, ou seja, para o meio ambiente. Tá bom, gente? O que eu vou Fabrício, eu pedir? cheguei. Oi. Oi, não entendi. Fala. Quem é que fez a pergunta aí? Deixa eu parar o compartilhamento aqui só um pouquinho. Tá. Eu consigo ver. Quem é que está fazendo a pergunta? É o Richard. Vamos lá, fala. Eu cheguei atrasado em aula para abrir a videoaula. Eu não sei se chegou a comentar alguma coisa sobre a prova da semana que vem. Sim, a prova da semana que vem vai ser no dia da aula, tá? Vai ocorrer nos mesmos moldes que nós fizemos aula do primeiro bimestre. Tá? E aí eu vou fazer uma fala inicial com vocês e depois eu libero o link. Tá? A prova vai estar disponível para vocês durante 24 horas, só que no momento que vocês acessarem o link, ela vai ficar 3 horas aberta. Aí tem que fazer ela em 3 horas. Tá? Não precisa acessar exatamente naquele horário, mas dentro de 24 horas você tem que fazer a prova. Um alerta, tá, gente? Por exemplo, digamos que eu abri a prova ali 7h30 para vocês. Vocês têm até que horas para fazer a prova? Quatro e meia. 4h30. Isso, porque na verdade os 24 horas não pode exceder o prazo de 3 horas para a realização da prova, tá, gente? Então atentem-se para isso. Tem 24 horas, mas se o cara for acessar o link lá às 5h30, não é que o link não vai abrir, mas ele não vai ter mais as 3 horas para fazer. Tá? Então, quanto mais tarde ficar para fazer, menos tempo. Então, você sabe, quando chegar, se eu liberar às 19h30, quando chegar às 16h30 lá, ele vai diminuindo o tempo de 3 horas para vocês fazerem a prova. Tá bom? Vou voltar ao assunto que eu estava falando no início da aula, com relação à aula prática. Tá? No momento que a gente for liberado para fazer as aulas práticas, tanto pelo município como pelo estado, nós chamamos vocês para nossas aulas práticas, tá? Mas vocês não vão ficar sem esses pontos. Esses pontos eu já valorei conforme o engajamento de vocês nas atividades do AB. Então, aquele aluno que olhou todas as aulas, toda a atividade diagnóstica, esse aluno ficou com a pontuação máxima dos 1.500 pontos mesmo. Quem visualizou menos foi descontado um pouquinho em função do não engajamento, tá bom, gente? A prova vale 4.000 pontos, tá? Relembrando os critérios de aprovação, tá, gente? Essa disciplina de vocês que a gente chama de nível 2, ou seja, o aluno ser aprovado nela, ele precisa de 6.000 pontos. Sendo que esses 6.000 pontos, pelo menos 2.500 pontos têm que ser obtidos das avaliações presenciais, ou seja, eu tenho que fazer 2.500 pontos somando a minha prova do primeiro bimestre e somando a prova do segundo bimestre, tá bom? A prova vai ter 4 ou 5 questões, o nome desse dia ainda, não fiz a prova ainda. Então, é que se eu fizer 5 não vai dar conta redonda. Não sei, o nome desse dia ainda, vou pensar. Ou, de repente, eu coloco uma questão um pouco mais elaborada, valendo um pouquinho mais, mas eu vou ver. Tá bom, gente? Mas não vai fugir muito do nível dos exercícios que a gente viu na aula de hoje. Tá bom? Tá, ok. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Quem é que está trabalhando? Quem é que está em home office? Eu já vou ter as atividades normal já. É. A Aline Eu está tô 12 direto. por 36 ainda. Tiago? Eu tô normal, trabalhando normal. Não parasse em nenhum momento, Tiago? Seguisse reto? Não parei em nenhum momento.
Direto. Gente, com relação ao semestre que vem, tá claro, gente, tudo depende do que vai ser feito em termos de protocolo, tanto no governo do estado quanto no município, tá? Mas, a princípio, a gente começa em agosto, como nós estamos programados. Se até lá não tiver liberado para fazer as aulas práticas, a gente vai voltar para fazer as aulas práticas, vocês vão ter essas aulas, não precisem ficar preocupados. E se até lá nós não tivermos liberação de retornarmos no sistema normal, mas eu acho que nós vamos, se não estiver liberado, a gente segue nesse mesmo sistema de aula. A gente não vai prejudicar a vida acadêmica de vocês e nem o andamento escolar normal. Uma pergunta assim que eu quero fazer para vocês, aí é uma pergunta particular minha. Eu sei que depende muito do horário de cada um, do acesso à internet de cada um, né? E as coisas foram muito novas esse semestre, todos nós tivemos que nos inventar um pouco, né? Nos acostumarmos com alguns métodos de aprendizagem a qual nós estávamos habituados. E aí eu quero a opinião sincera de vocês. Eu sei que muitas vezes, até para a gente, caso a gente prossiga ainda nesse método de ensino, alguma sugestão que vocês possam dar que possa melhorar, por exemplo, a visibilidade da aula por vocês. Vocês, por acaso, olharam depois as aulas gravadas que eu coloco nos links de cada aula? Eu quero a opinião de vocês. Fala, por favor. Até mesmo porque eu preciso desse feedback para passar para os professores, para passar para a direção. O que vocês acharam? Eu acho que tinha que achar, talvez, se continuarmos assim, uma maneira mais fácil de vocês conseguirem escrever, sem ser naquele Microsoft Whiteboard, sabe, naquele quadro. Uma maneira mais fácil para a gente visualizar, porque fica bem ruim. Principalmente disciplinas que são de cálculo, né, Richard? Fica complicado. E os vídeos no YouTube eu assisti. Aline? Thiago? Tu achou, Thiago? Eu acredito que não é a mesma coisa que presencial, né? Mas é o que a gente tem no momento, né? Então a gente levar assim até e torcer para que isso aí passe rápido, hein? Uma coisa assim, né, gente, que a gente nota assim, algumas disciplinas a gente até consegue mesmo, porque tem alguns simuladores que a gente consegue ter alguma visão. Claro que o contato de sala de aula é bem intenso, assim. E quando a gente anda no momento totalmente online, a gente tem que se puxar um pouco mais até mesmo para complementar alguma coisa que, que a gente acaba, até pela correria que a gente está de um momento diferente, de repente tá assistindo a aula em casa e, por exemplo, aí tá esposa na volta, filho na volta, a gente não consegue, em função até do próprio espaço que a gente tem em casa, de ter uma atenção completa como nós teríamos em sala de aula. E muitas vezes pode até passar um pouco algum tema, alguma dúvida que suscitaria em aula, né? E tu acabar te passando. E se tu te esquecesse daquilo e não viesse na aula que vem, realmente pode ficar uma lacuna. Então isso realmente é uma coisa que a gente acaba tendo que se puxar um pouco mais. Ficou alguma brecha, alguma lacuna, vim pedir para o professor na próxima para poder retomar aqui do assunto. Tá? Isso é importante que vocês peçam para os professores que estão sentindo falta disso aí. Tá? Daiane. Tárcia. Bom, para mim, eu prefiro 1000 vezes aula presencial, né? Mas como nós temos essa opção, né? Tô conseguindo me ajeitar, me organizar
Mas é meio complicado com o filho pequeno na volta, fica ali, mãe isso, mãe aquilo, mas tá dando. Vamos rezar, como os guris disseram, para passar isso logo. Então tá, gente. Ademais, foi um prazer lecionar para vocês de novo nesse semestre. Tá? Espero que todos logrem a aprovação da disciplina. Tá? E bom feriado amanhã. Aproveitem para estudar a minha matéria amanhã. Tá? Vamos ter um feriadinho para descansar do home office, eu, possivelmente. Né? Tá, pessoal? Prazer. Até a semana que vem. Então tá, até a semana que vem. Obrigado, tchau, tchau. Até semana que vem. Boa noite a todos. Até semana que vem, Fabrício.